Olá, seja muito bem-vindo. Estamos dando uma olhada agora nas partidas que aconteceram válidas pelo desempate do título do Campeonato Mundial 2016. Como a gente acompanhou aqui, os jogadores finalizaram os 12 jogos clássicos e, portanto, tínhamos aí a expectativa de 4 jogos rápidos, ok? Ambos jogadores, como vocês podem ver aqui, com 25 minutos e com 10 segundos de incremento para cada lance, ok? Os jogadores possuíam. Na primeira partida, o Kayakin possuía as peças brancas e o Carlsen possuiria as peças negras. O Kayakin, aqui a gente só vai estar dando uma olhada basicamente nos relances, tá? Muita coisa para ver, são 4 partidas nesse vídeo, então para não ficar tão longo a gente não vai assim analisar basicamente muito profundamente, ok? O Kayakin deu início à partida com a abertura Rui Lopes, né? Meio que como já era de se esperar, o cara só usou essa abertura no match todo. E aí, basicamente, temos uma abertura Rui Lopes, que o Carlsen vem com A6, tivemos aí basicamente cavalo F6, Roque, Bispo E7, D3, B5, enfim, aquela coisa toda. Eu vou passar muito rapidamente porque esse primeiro jogo não foi tão legal para se assistir. Foi basicamente uma luta igual, uma luta bastante igual, um jogo bastante parecido inclusive com o que a gente já tinha visto. Enfim, várias trocas direto. Kayakin não jogando tão ativamente assim para vencer, né? Várias trocas, como a gente está vendo, e basicamente o jogo inteiro foi assim, várias trocas, até basicamente a gente chegar no fim da partida, quando foi aqui onde ocorreu a troca de damas. Como você pode ver, basicamente as negras se preparam para conseguir ganhar a dama de volta, ok? Então, basicamente, é isso. Ficaria aí com cavalo e bispo, né? Contra cavalo e bispo e 3 peões. Então, não creio que necessariamente essa partida tenha muita coisa para se comentar. Outra partida interessante que a segunda partida foi bem mais interessante. Dessa vez o Magnus Carlsen com as peças brancas, ok? E aí, lógico, qualquer tentativa de conseguir uma vitória aqui seria excelente, né? Claro, qualquer vitória aqui no match de 4 partidas é muito importante. Carlsen abriu com E4 e aí, em vez de irmos para uma abertura Rui Lopes, por exemplo, que teríamos com Bispo B5, o Carlsen simplesmente decide ir para uma italiana com Bispo C4. Temos Bispo C5, Roque, Cavalo F6, D3, Roque. Enfim, é uma linha bem conhecida, a gente viu praticamente ela naquela outra partida. Tivemos aí trocas no centro, Dama C2, Bispo E6, Cavalo C4, Dama C7. Enfim, esse meio jogo basicamente não é muito legal agora. B5, as negras tentam conseguir um certo contra-jogo na ala da dama. Trocas de peões, trocas de peças aí, tivemos torre tominha 4, dama tominha 4, cavalo tominha 4. Aqui é um momento interessante da partida, onde as negras meio que capturam o peão por enquanto, porém as brancas têm um truque interessante, as brancas tentam conseguir contra-jogo, aqui fazendo o peão de C6 de alvo, certo? 2 peças atacando o peão. E aí, basicamente as negras têm que se virar para defender, né? Novamente, como a gente viu, Kayakin tendo que provavelmente jogar aí as peças para a defensiva, ok? Para fazer funções defensivas, quem sabe. E aí, lógico, basicamente, se você é forçado a ficar na defensiva, basicamente isso é ruim, né? Nunca é bom. Depois de Bispo D5, defendendo o peão. B5, aí óbvio que
você não pode tomar o peão agora, porque a torre tomaria a dama. Quer dizer, pode, não é necessariamente um erro, porque o peão vai estar atacando a dama aqui, porém, as brancas ficam com uma certa vantagem, uma pequena vantagem aqui, depois do truque, né, depois do truque tático, entre aspas, assim, né, para conseguir uma pequena vantagem. A dama toma um cavalo em E4, e aí, tipo, não adianta tomar aqui agora, porque a minha torre está atacando a sua dama, então a dama toma em C1, dama toma em D5, a dama volta para C7, e aí, basicamente, as negras ficam com 2 peões, ok? E uma torre em troca de bispo e cavalo das brancas. Claro, basicamente aí agora ambos os lados têm que fazer valer, né, um pouco da sua vantagem, porém as brancas têm essa vantagem porque, lógico, as brancas recuperam um peão aqui depois, então fica aí um peão e uma torre por bispo e cavalo. E aí o computador mostra basicamente vantagem para as brancas, né? Por algum motivo o cavalo e o bispo são mais eficientes, porém, lógico, no longo prazo isso é muito complicado, essa pequena vantagem de se concretizar em alguma coisa. Temos torre B8, ganha tempo da dama, a dama sai, torre D8, enfim, dama B3, torre B8, dama 2, H6, dama D5, dama E7, dama E4, e aqui a gente teve um lance dama F6, não tão legal. Agora recomendo-se nessa posição aqui o lance H4, ok? Basicamente levando o peão aí para o ataque. Porém, na partida não seguiu nada disso, tivemos G3, ok? E aí depois de torre C8, bispo D3, dama C6, dama F5, as brancas necessariamente não querem trocar, não estão tão apressadas para trocar as damas, o que provavelmente reforçaria o empate. Então temos bispo E4 atacando a dama, dama E6, dama H5 saindo um pouquinho, cavalo E7, que é um lance interessante, porque na realidade recomenda-se jogar aqui algo do tipo lances como torre F8 ou torre D8, tá? Inclusive até cavalo F8, por exemplo. Enfim, torre B8 são lances também, ok? Torre B8 são todos lances recomendáveis, porém seguiu aqui cavalo E7, isso é uma pequena imprecisão. Por quê? Porque aí as brancas não procedem da melhor maneira, que foi para a troca de damas, porém recomenda-se aqui agora cavalo G5, ok? Eu não tomaria o cavalo porque essa casa aqui não tem defesa, ok? E dama e bispo estão aqui necessariamente de olho nela. Então basicamente depois de algo tipo dama C4, atacando quem sabe um bispo aí, né? Bispo H7 cheque, rei F8, e, enfim, cavalo E4, torre A8. As brancas iriam construindo pouco a pouco um excelente ataque, e aí no fim das contas ficaria o número de peões iguais e poderiam, quem sabe, tentar uma vitória. Porém, depois de cavalo E7, tivemos dama toma E5, e depois das trocas, cavalo G6, mais trocas inclusive, ok? E aí depois de bispo D3, F6, rei G2, e basicamente agora é o seguinte, né? Tentar fazer com que 2 bispos superem uma torre. Muito complicado essa situação, apesar do computador dizer que tem uma vantagem para o lado do Magnus, não significa necessariamente que essa vantagem possa se concretizar. Temos H8, F3, enfim, Magnus vem trazendo o rei para o ataque. A tendência do Kayaten basicamente é atacar os bispos que ficarem sem defesa e tentar cortar o rei da ação. E os bispos G6 ficando entre os peões que permitem, né, basicamente, aí devido a essa configuração, as casas claras enfraquecidas ao redor do rei, e basicamente também corta o rei de avançar. Temos
rei E4, enfim. O rei vem aos poucos. Torre A5, rei C4, torre E5, bispo D4, torre A5. O bispo vai aos poucos fazendo escudo para o rei conseguir subir, ok? Depois que o rei sobe, o bispo vem, remaneja aí, vai basicamente servindo de escudo, ok? Bem, tivemos bispo D3 na situação, torre A7, e aí agora tivemos rei E6, o rei vai chegando aqui numa posição muito ativa, torre B7 F5. A ideia é basicamente trazer o rei para essa casa aqui, ok? Porque basicamente o rei aqui tomaria conta de casas como H7, ok? Cortando a casa H7 do rei inimigo. E quem sabe planejar até sequências de mate, enfim. São possibilidades, ok? Basicamente a ideia é levar o rei para casa G6 depois. Ó, depois segue G6, vamos torre B2, ataca o bispo. Bispo F5. Torre toma o peão F2, bispo E6, cheque. Rei H8, as brancas nessa posição. O Stockfish dá uma vantagem muito grande para as brancas, basicamente. A ideia basicamente, se as brancas não tiverem cuidado, se as negras não tiverem cuidado, é jogar bispo D6, depois bispo bispo F8, e aí atacar essa casa aqui, ok? Planejando checkmate no rei inimigo. Enfim, tivemos bispo D6, basicamente a ideia, né, de manejar o bispo, depois torre 2 atacando o bispo branco. Temos bispo G4, o que, apesar de atacar a torre, não dá necessariamente uma vantagem muito grande. Talvez fosse melhor, quem sabe, jogar algo tipo F7, defendendo o bispo, depois torre C2, enfim, um longo caminho ainda para seguir, porém, nada mal ainda para as brancas, ok? E aí, basicamente, nessa linha, o bispo ameaça agora capturar os peões. Ok? E aí as brancas ficam com um peão e 2 bispos contra a torre. Uma linha não muito agradável para se jogar, para se defender. Mas, enfim, seguiu o bispo G4, que impede o que destrói um pouco essa configuração aqui de bispos lado a lado, que é muito poderosa, ok? Basicamente ela é quebrada, depois torre 8, enfim, as negras estão de volta ao jogo com muita chance de empate. E assim se permanece por um tempo, até chegar nessa posição aqui, que eu gostaria de destacar. No lance número 72, as negras simplesmente acabam de jogar bispo B4, saindo do ataque do rei negro, ok? O rei negro tinha acabado de atacar o bispo. E aí, depois dessa saída, as negras cometem um erro incrível, que é jogar torre B7 cheque. Esse é um erro muito grave, porque agora as negras podem forçar, perdão, as brancas, né, o Magnus poderia ter forçado a vitória de maneira convincente ao jogar bispo E6 cheque, ok? Uma sequência praticamente forçada, ok? Bispo E6 cheque, o rei só tem uma saída, que é a casa H8. Depois disso temos bispo F8, ameaçando, se a torre for jogada para fora daqui, né? As negras têm que ficar sempre com a torre negra se mantendo de olho nesse camarada. E aí, depois de algo tipo F5, ok? Por quê? Porque o rei negro não tem nenhum movimento, esse peão aqui de G7 não tem movimento, então você tem que jogar ou F5 ou H5, para você ter uma ideia. Se ocorrer algum lance fraco, algum lance de espera, tipo torre C7, por exemplo, torre A7, se mantendo de olho nesse peão, as brancas podem jogar bispo E7, e aí ao ficar nessa casa aqui,
ele manteria um bloqueio, ok? A torre não necessariamente estaria mais conectando e o checkmate estaria ameaçado aqui no próximo lance, e aí teria que entregar a torre pelo bispo e seria perda da partida, basicamente, mais rápida ainda. Então, para aliviar isso, tem que sacrificar os peões, F5, G toma F5, H5, único lance. Depois joga tipo F6, G toma F6, bispo F7, cortando a comunicação, ameaçando checkmate no próximo lance. Única solução, tomar a torre depois dessa sequência aqui, basicamente forçada. As brancas conseguem capturar os dois peões negros e não precisa nem dizer que esse final, né, se você está acompanhando nosso curso de finais, é um final ganho, porque basicamente agora é só colocar o bispo aqui e levar o peão para promoção, porque o bispo é da mesma cor que a casa de promoção H8, ok? Então basicamente essa é uma ideia. Porém, desse lance não seguiu o lance bispo E6, ok? Não seguiu o lance bispo E6. Seguiu bispo D6 em vez disso, e as negras tendo volta ao jogo. Se jogassem torre B6, elas estariam de volta ao jogo. Seguiu RH8, não é o melhor lance, mas também, né? Enfim, não tão ruim. Temos bispo F8, rei G8, e aí depois disso bispo A3, rei H8 se mantendo lá em cima, bispo F8, torre B6, atacando o bispo, F7 defende, torre B7 cheque, bispo E7, e aqui basicamente muito igual, o empate é bem difícil de acontecer. F5, bispo também F5, torre também E7, torre também E7. Aqui basicamente as negras sacrificam quase tudo para afogar o rei. Bispo também F5, que já está basicamente empatado depois desse sacrifício de torre. Torre também E7, rei também E7, rei G8, bispo D3, rei H8, F5. E aí depois disso é a confirmação do empate, né? É só jogar G5 e não interessa de que forma você tome, o empate aqui já é certo. Essa foi a segunda partida, a partida mais longa que a gente teve, 83 lances, 84 na realidade, e um empate. Aí depois a gente teve a partida número 3. A partida número 3, o Caiaque estava de volta com as brancas, e adivinha o que a gente teve? Rui Lopes novamente. Jesus, tá. Enfim, não vamos criticar, né? Caiaque tem aí a missão de tentar vencer, caso ele quisesse basicamente lutar pelo título, né? Se ele quisesse vencer, entramos cavalo F6, roque, bispo E7, D3, B5, atacando o bispo. É uma linha muito parecida com o que a gente já viu em um jogo anterior, tá? Quando ambos os jogadores colocaram os cavalos aqui no centro. Lógico que é diferente, agora os peões estão aqui. Enfim, mas é um pouco parecido. Tem um cavalo de 5, bispo toma de 5, várias trocas. Cavalo de 7, cavalo E4, F5, né? Claro, basicamente a ideia de depois aqui, né? É toma de 5, cavalo de 7, você ataca o cavalo aqui, então o cavalo vem para E4. F5, cavalo volta para D2. F4, ganhando mais espaço na ala do rei. E aí depois de C3, cavalo F5, cavalo E4, basicamente as negras, ou seja, Magnus Carlsen, vê uma oportunidade para começar a tomar a iniciativa e tentar até construir um ataque, mesmo estando negras, tá? Ele não para e faz, oxe, eu tô negras, olha só, então vou ficar na defensiva. Não, ele não faz isso. Ele basicamente começa a trazer as peças para lá do rei. A ideia por trás desse lance, tá? A ideia por trás desse lance aqui, dama E8, a ideia é basicamente o seguinte: trazer a dama, começar a trazer peças. Ele vai começar a trazer as peças mais para frente e concentrar todas elas na ala do rei, como a gente vai ver. Depois bispo B3, o Caiaque tenta meio que começar a liberar um pouco as peças. Depois ele vai jogar A4, como a gente vai ver, mas enfim, um pouco lento. Temos dama G6, F3, com medo, né, um pouco das possíveis ameaças. Então já começa a abrir aqui possibilidade de defesa, sei lá, com F2,
dama E2, enfim, essas coisas todas. Bispo H4, novamente, mais uma peça na ala do rei, preste muita atenção nisso, tá? É muito instrutivo o modo como o Caos coloca suas peças na ala do rei. Temos A4, tentando liberar algumas coisas, cavalo F6, não importa onde você está querendo liberar, enfim. Sei que aqui já tem 4 peças na ala do rei, e Carlsen vai trazendo para ver no que dá. Dama E2, defendendo aqui, né, preocupado um pouco com a defesa. Temos A5, e esse é um lance muito interessante. Basicamente, agora fica a tensão aqui, né, entre os peões. Depois já toma um B5, temos A, toma um B4, e aí fica a tensão agora na coluna aberta. Bispo D2, defendendo as torres. B toma em C3, bispo toma em C3, e aqui agora a gente teve cavalo E3, colocando o cavalo aqui numa casa meio que central, atacando a torre sai. Estamos a troca das torres, a dama volta para E8, atacando agora o peão aqui em B5. Bispo C4 defende, rei H8 saindo aqui, deixando o rei um pouco mais protegido. Lance bem interessante, profilaxia, né? Mesmo que você esteja indo para o ataque, tentando colocar pressão, não esqueça de manter o rei no local seguro. Trocas em F6. Temos torre A3. E4, começando a abrir geral as coisas. D toma em E4. Bispo toma em C3, né? Várias trocas. Bem interessante esse conceito aqui, né? De abrir trocando as peças. Bispo toma em C3, torre toma em C3, dama E5. E aqui, basicamente, o Carlsen tem um peão a menos, porém tem uma posição muito boa onde ele começa a colocar pressão nas peças brancas, ok? Tem um cavalo muito bem colocado, enfim, é uma posição interessante, apesar de ser igual. Temos torre C1, torre A8, tomando conta da coluna aberta, H3, dando um azinho para o rei, H6, do mesmo jeito. Rei H2, dama D4, e aí depois de dama E1, dama B2, ok, as negras trazem sua dama para um local crítico, basicamente, onde ela fica de olho em várias peças, ok, e lógico ameaça mate aqui na casa G2, então é preciso defender isso. Temos bispo F1 defendendo, e aí agora torre A2, mais pressão ainda aqui ao longo dessa fila aqui, né, da fila 2. Basicamente agora, se as brancas tivessem jogado algo do tipo torre B1, depois jogo tipo dama F6, bispo E2, enfim, o jogo talvez tivesse continuado normalmente, e as negras iriam tentar lutar pela sua pequena vantagem que elas possuem, ok, que essa vantagem aqui de pressão, as peças negras muito mais ativas que as peças brancas, então a vantagem delas é essa, basicamente. Porém, aqui o Kayakin comete um erro e basicamente a partida foi decidida em um erro só, né? Torre toma em C7, tira uma peça, joga a peça lá para cima, uma peça defensora, foi muito ganancioso para pegar peões, e aí depois de torre A1, basicamente não adianta, né? Vai ter que entregar a dama para não sofrer consequências piores. Algo tipo torre C8, por exemplo, tentando escapar lá em cima, né? Rei H7, dama toma, tem que entregar de todo jeito. Tem que entregar material para não levar mate. A tendência aqui é basicamente levar mate. Outra linha é tentar tomar o cavalo, porém tem F toma dama. Enfim, são linhas piores, linhas. Mas, enfim, se é algo tipo torre C1 voltando aqui para defender, tem torre toma, e aí você basicamente não pode tomar, né? A torre de volta não perde, então enfim, tem várias coisas aí, são várias linhas horríveis para as negras. E lógico, se basicamente, se você, sei lá, tirar a dama para algum lugar, o bispo aqui de F1 vai cair, e com ele cai a defesa da casa G2, e para isso tem duas pessoas aqui basicamente.
de olho nisso. Então não adianta. As negras têm aí uma vitória basicamente depois desse erro. Torre toma C7. Magnus assume a liderança nessa partida, né? A terceira partida, basicamente uma vitória muito importante, porque uma vitória de negras é sempre muito importante, né? E ainda mais com apenas mais um jogo para ocorrer, né? Que foi basicamente esse jogo número 4 que a gente vai analisar agora, onde o Carlsen tem as peças brancas com uma situação muito confortável. Tivemos E4 aí pela primeira vez. A galera faz, não, no tudo ou nada a gente tem que ser extremo, né? Vamos logo pro tudo ou nada. O Kayakin vem com a siciliana vindo pro tudo ou nada para tentar conseguir uma vitória de negras. Então os cavalos F3, D6, D4, C tome D4, cavalo tome D4, cavalo F6, F3. Eu acho muito legal esse lance, não é o mais interessante, não é o mais... não é que não seja o mais interessante, mas não é o mais popular, né? A linha principal vai basicamente com cavalo C3. Aqui podem ocorrer vários lances aqui, como cavalo C6, A6, enfim, são uma infinidade muito grande de lances. A6 é a conhecida variante Najdorf, enfim, cavalo C6, variantes mais principais, né, mais gerais. Vemos F3, que é um lance que coloca um pouco a teoria de lado, né? É muito interessante esses lances que colocam a teoria de lado, porque basicamente você força o adversário a pensar e ele começa a gastar tempo. Uma coisa muito interessante a se notar é que o Carlsen geralmente colocava o Kayakin para pensar muito, e o Kayakin nisso perdia muito tempo, que de fato pode ter ocasionado aí problemas, como a gente viu, muitos erros de ambos os lados nessa partida aqui, número 2, ok? Onde a gente teve essa posição aqui, torre B7, e faltou aproveitar com o bispo cheque aqui. Ambos os lados cometeram erros grotescos nessa posição aqui, nessa partida, né? Magnus meio que tenta tirar o Kayakin do livro. Bom, basicamente, se você não vem para o centro, eu venho, né? Basicamente a ideia da siciliana é essa. Enfim, temos cavalo B3, bispo E7, as brancas não tentam necessariamente ganhar uma certa vantagem, não se importam desse lance F3, ok? De trazer uma vantagem no tabuleiro, a vantagem que ele traz mais fora do tabuleiro, né? Não é uma vantagem dentro do tabuleiro, é um lance um pouco modesto, que abre um pouco o rei, expõe um pouco o rei, porém, que é um lance interessante, sim, de se fazer. As brancas necessariamente têm uma situação confortável, né? Se elas perderem vai ter mais jogos blitz depois, teria, né, no caso. Mas enfim, uma situação muito confortável, nada impede de jogar esse F3. Temos C4, então pelo centro. A5, bispo E3, A4 atacando o cavalo volta para C1. Tivemos roque, cavalo C3, dama A5. Kayakin vem mesmo com tudo aí, né? Joga esse dama A5, já colocou aqui um peão em A4, bem assim, interessante de se notar, né? Você coloca essa daminha A5 também para cravar o cavalo, né? Você crava o cavalo basicamente, que ameaçava tomar o peão aqui. Temos dama D2, cavalo A6, bispo E2, cavalo C5, coloca um cavalo na casa central, roque, bispo D7, ambos desenvolvendo, né? Torre B1, torre de FC8, ponto de torre B1 agora tem a ruptura aqui. Atome B3, atome B3, dama D8 voltando, recuando a dama que não estava na melhor casa para estar. Temos cavalo D3, conectando as torres, né? Cavalo no canto não dá certo. Temos cavalo E6, nada de trocas. Cavalo B4, e aí a gente vê que as brancas utilizam bastante essa casa aqui. A ideia é utilizar muito a casa D5, onde elas têm 4 peças, né? 5, contando com a dama, olhando para essa casa. Então vão basicamente ocupar depois com o cavalo. Torre de FD1, aumentando o controle dessa casa. O jogo basicamente vai girar então nessa casa. E lógico, não apenas isso, mas também mirando já o peãozinho atrasado, né? Geralmente esse peão fica atrasado quando ocorre
avanço E5, tudo bem? Bem, tivemos H5, bispo F1, natural H4, o caiaque meio que se expõe bastante com esses lances, né, que avança o peão, enfim, talvez não sejam tão legais necessariamente agora. Vamos ver F2, tocando o peão, cavalo D7 defende, G3, enfim, torre A3, caiaque tenta fazer algo ativo, né, tenta, como eu disse, trazer a torre aí, ocupar a fila, né, ocupar toda a fila A, mas tem que ver se necessariamente tem que ver se não é um plano tão lento, né? Por exemplo, depois de bispo H3, torre de C8, cavalo C2 ataca a torre tem que voltar, cavalo B4, torre A5, cavalo C2, B6, lance imprecisão. Basicamente o que você faz? Você permite que as brancas coloquem pressão nesse camarada e basicamente agora você ganhou uma coisa para ter que defender, né? A dama e o cavalo aí vão ter que ficar defendendo o peão. Imprecisão, né? Temos torre de 2, típico lance que faz você revirar o estômago. Carlsen jogou como um campeão essa última partida, tendo a calma de fazer o lance torre D2, vamos dama C7, torre de BD1, bispo F8, G toma em H4, e aí basicamente é o seguinte, tudo bem, eu entreguei o peãozinho aqui, né, mas basicamente não tem como, fiquei com o rei um pouco exposto, claro, normal, né, ficar com o rei um pouco exposto, porém não adianta de nada, porque as peças negras estão basicamente todas aqui na ala da dama, né, então meio que faz muito sentido, pode abrir o rei um pouco tranquilamente, cavalo F4, temos bispo toma F4, toma F4, bispo toma D7, dama toma D7, cavalo B4, torre A3, atacando o peãozinho aqui do B3, cavalo toma C6, dama toma C6, cavalo B5, não se importando em entregar o peão por enquanto, cavalo D4, ataca a dama toma mais um peão, e aí agora basicamente com esse lance aqui, né, torre B3, você permite o sacrifício da qualidade com cavalo D4, que tem o garfo duplo, né, na dama e na torre. Você permite o sacrifício da qualidade. Não é tão ruim, ok? Porque basicamente depois disso as negras ainda têm um peão para tentar compensar, ok? Então, enfim, é uma vantagem para as brancas, claro. Magnus aqui, posição muito confortável, né? Basicamente, acho que para as 10 pessoas perguntar, acho que nenhum vai responder que queria estar com as negras. Temos dama E2, bispo E7, rei G2, dama E6, H5, torre A3, torre D3. A ideia agora é das brancas tentar trocar as peças, basicamente. E aí, é uma repetição, torre A7 voltando. Temos torre D5. A ideia de torre D5 é evitar que a dama consiga cheques, né, em casas cruciais, tomar controle das casas cruciais, como, enfim, G5, todas essas casas, por exemplo, ok? Onde a dama poderia tentar ir para F6, talvez G5 depois. Temos torre C7, dama D2, colocando aí agora todas as peças numa coluna só, e lógico, atacando também o peão aqui de F4. Temos dama F6, torre F5, ataca a dama vem para H4. Aqui as brancas dispõem de uma vantagem muito sólida depois de torre C1, tentando trocar. Para você ter ideia, as negras não é muito legal para as negras trocarem. Mas mesmo assim, o Stockfish recomenda que se troque aqui, porque não tem mais jeito. E aí seguiu-se aqui, né, nessa posição, torre A7. Esse lance torre A7, basicamente, não é o melhor lance. Por quê? Porque agora, ok, tudo bem, tivemos dama toma F4, que também não é o melhor lance, porém, aqui teríamos algo tipo torre C8 na sequência forçada
ok? Depois de bispo D8, basicamente você ia ter que entregar o bispo, ok? H6 logo, quebrando ainda mais o rei, depois de dama E7, voltando. Não necessariamente entregar o bispo, perdão, eu não estava vendo a dama aqui defendendo. A dama está defendendo o bispo, não necessariamente entregar, ok? Você defende aqui o cheque, a dama volta, depois de quebrar ainda mais o rei com H, torre G7, torre C7, enfim. As brancas perdem o peão de F4 e tem um ataque mortal agora aqui, ameaçando mate no próximo lance. As negras defendem o mate, porém mesmo assim, agora ameaça, o cheque é descoberto, né? Enfim, são variantes, ok? O melhor modo seria jogar de reagir, jogar torre C8 logo. Temos dama toma o peão F4 para tentar trocar as damas, e depois de torre A2 cheque, rei H1. Agora era necessário que o Kayakin trocasse as damas, ok? Enfim, estava perdido, mas porém ia demorar mais, né? Enfim, já estava com o tempo também muito apurado, como você pode perceber aqui no nosso marcador de tempo, ok? São basicamente 14 segundos aqui que ele estava. E aí ele joga o lance perdedor, né? Dama F2, que aqui agora não tem jeito. Deixou a vitória do Carlsen do Mundial ainda mais bonita. Depois de, né? Aqui seria necessário agora trocar as damas, como eu já mencionei. Ele jogou dama F2 e aqui agora tem mate em 3, totalmente forçado, ok? Mate em 3. Quer dizer, de acordo com essa linha, o Stockfish não é necessariamente forçado, né? Depois torre C8, bispo F8, enfim, tem sacrifícios aqui. Torre toma F7, depois de rei E8, torre F8, cheque, rei D7, dama F5. O checkmate ia demorar um pouquinho de nada, mas ia ter o checkmate forçado lá aqui, ok? Depois dessa variante aqui, um checkmate longo, mate em 1, 2, mate em 7. Porém seguiria aí, talvez ele conseguisse tranquilamente ser um sacrifício praticamente intuitivo aqui de seguir. Depois de rei toma F8, torre toma F7. Essa configuração aqui de torre e dama é muito forte. O rei basicamente não tem escapatória disso, ok? E seguiria esse checkmate aqui. Esse seria o mate mais longo, porém, mesmo assim, depois de torre C8, não adianta, vai levar checkmate do jeito. O Kayakin decide não pensar muito, decide não trazer o bispo de volta, enfim. Joga rei H7 e aí, agora sim a gente tem mate em 2, forçado, ok? Eu lembro que os comentaristas ficaram, caramba, será que ele vai conseguir ver esse mate em 2? Será que ele não vai? Porque ficaram pensando nisso, porque ocorre, né? Porque leva-se em conta esse sacrifício de dama aqui, que é o lance dama H6 cheque. E qual é a ideia? A ideia é basicamente que é forçado, né? Se o rei é uma coroação interessante para o Carlsen, que se mantém no título mundial, né? Se mantém o seu título mundial aí por mais 3 anos. E além disso, hoje era dia do seu aniversário, né? Então Magnus aí campeão no dia do seu aniversário, bastante interessante, uma curiosidade que seguiu basicamente. Bem, eu quero agradecer a você, a sua companhia aqui no nosso canal, ok? Dizer que eu agradeço muito por você ter assistido, ter acompanhado todos os vídeos. Basicamente todos os vídeos que a gente postou do Mundial passaram de mais de 1000 visualizações, alguns passaram de 2000 visualizações. E enfim, se não fossem vocês, isso aqui não seria possível, né? Eu não estaria aqui. Então, meu muito obrigado a todos vocês por acompanharem o Mundial com a gente. Acabou, parabéns ao Magnus Carlsen, campeão mundial de 2016. Bem, tentei cobrir de forma legal os jogos, espero que vocês tenham gostado da transmissão, né, aqui da análise dos jogos. Um forte abraço e até o próximo, daqui a 3 anos, e as próximas videoaulas aí que vão vir, e todas as partidas que a gente analisar, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.